Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e este é o canal Formação de Escritores. Hoje nós vamos falar sobre um dos erros mais comuns que as pessoas cometem nos textos, sejam eles textos criativos, literários, sejam eles textos de não ficção. O excesso de ques, a repetição dos ques. Todo mundo sabe que a repetição de palavras é um problema. Então aqui a gente vai trabalhar especificamente com a repetição do que. Afinal de contas, o que é um coringa da língua portuguesa? Ele aparece em diversas situações e a gente vai tentar pegar um trechinho, uma frase, duas frases de textos criativos, textos narrativos, para mostrar como a gente poderia eliminar o que nesses textos. Depois da vinheta eu começo. Não deixe de pegar papel e caneta aí e anotar, porque isso vai ser muito útil para vocês também na hora de escrever os textos ou, claro, na hora de revisar os próprios textos. Claro, já estava esquecendo, enquanto passa a vinheta, não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se não for inscrito e mandar aí o nosso vídeo para mais pessoas que gostam de ler, gostam de escrever e querem ter também acesso a essas dicas que nós damos aqui. Depois da vinheta a gente começa. Já vamos começar com essa tela maior aqui, eu vou ficar pequenininho aqui do lado e vocês vão acompanhar as frases, então, que eu trouxe para pensarmos em como editar o texto, eliminando, evitando a repetição do que. São frases soltas, né? Não trouxe texto completo aqui, mas não precisa, acho que aqui é mais o exemplo mesmo do que o conteúdo, do que o contexto. Quando chegaram, pediram-lhe que devolvesse o livro que me fora emprestado por ocasião dos exames que se realizaram no fim do ano que passou. Então, nós temos aqui um que, 2, 3, 4 ques. Em 3 linhas, 2 linhas e meia, nós temos 4 ques. Vamos lá. Quando chegaram, lhe pediram-lhe que devolvesse. O Assis Brasil, em alguma das suas aulas, lá no tempo que eu fiz oficina com ele, costumava dizer que a gente deveria cortar todos os ques do texto e depois voltar e ler quais ques fizeram falta. Cortar simplesmente o que não vai dar muito certo. Por exemplo, a gente pode cortar o que aqui, ó, mas não vai funcionar a frase, né? Pediram-lhe devolvesse. Então, cortar o que simplesmente não vai ser solução, mas a gente pode adaptar. E aqui a melhor adaptação seria pediram-lhe para devolver. Então, quando chegaram, pediram-lhe para devolver o livro. Marcelo, mas eu não poderia usar não pediram-lhe a devolução do livro? Eu não poderia transformar esse verbo num substantivo? Existe um outro conceito em língua portuguesa que quando uma frase tem substantivos de mais e verbos de menos, ela fica confusa, o leitor se perde. Então, a gente vai evitar transformar um verbo em um substantivo. E aí, o para devolver torna essa frase melhor, né? Pediram-lhe para devolver. Então, vou colocar aqui. Pediram-lhe para devolver. Muito bem. O livro que me for emprestado. Esse que também a gente pode cortar, seguindo a sugestão do Assis Brasil, mas a gente vai precisar cortar o que me fora todo. Então, o livro emprestado. Eu posso sim tirar todo esse que me fora e ficar o livro emprestado. Por ocasião dos exames realizados no fim do ano passado. Aí a gente vai ter um outro problema chamado de eco. Emprestado, realizado, passado. Esse ado, ele é o que a gente chama de eco. Mas isso não é uma rima, isso não é bom. Quando é intencional, quando está num contexto poético, isso pode funcionar e pode ser bom. Mas quando é um descuido do autor, essa repetição do som ela vai soando no ouvido do leitor e o leitor não percebe porque ele achou a frase ruim ou difícil, mas foi por isso, pela repetição do ado. Então a gente não precisa tirar todos os ques, lembram? A gente vai evitar a repetição do que, vai evitar o excessivo uso do que. Mas é claro que o que tem uma função na língua, ele vai ser utilizado. Então eu manteria esse que aqui, que se realizaram no fim do ano, ponto final. Quer ser mais enfático? No fim do ano anterior. Então, se acha necessário, no fim do ano anterior. E aí a frase vai ficar: quando chegaram, pediram-lhe para devolver o livro emprestado por ocasião dos exames que se realizaram no fim do ano anterior. Viram? Não temos eco, não temos excesso de ques.
Ah, mas dá trabalho fazer isso. Essa é a grande diferença de fazer um texto funcional, rápido, um texto que até IA faz, ou de fazer um texto com cuidado, um texto artístico, um texto que é elaborado, que é quase um artesanato, é olhar aquele texto e trabalhar nele para chegar na sua melhor versão. E a gente espera isso de um texto criativo, espera isso de um texto literário, que a gente busque atingir a melhor versão. Então não custa olhar para o texto, perceber que tem 4 Qs em 2 linhas e meia e encontrar soluções para esses Qs. Vamos ver outros 2 exemplos aqui. Samantha despediu-se de Gabriel com um beijo e aquele olhar de súplica que pedia a ele que não ficasse com ninguém na balada que iria naquela noite com os amigos. Gente, aqui é mais difícil de mexer, né? De arrumar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós temos, além dos Qs, 1, 2, 3 Qs. Então, além desses Qs, e aqui um muito próximo do outro, nós temos o naquele e naquela. Então, nós temos aqui o som do que 5 vezes na frase. Porque vocês já estão percebendo que repetição de palavras, na verdade, é um problema de repetição de sons. Que essa repetição de som em um texto, ela atrapalha o leitor. O leitor não sabe porque ele não está entendendo, não está gostando, está tendo dificuldade de ler, mas é por essa repetição de sons. Então, aqui, aquele, que, naquela. É muito que. É muito que, e a gente, para mexer nessa frase, vai ter que fazer um corte mais profundo. Não vai ser como na outra, que a gente editou aqui, editou ali. Aqui talvez precise reescrever a frase, para que a gente consiga eliminar pelo menos 3 dessas 5 situações do que. Ela disse que iria embora, que não aguentava mais aquela vida e que nunca mais voltaria. Mesmo que sintaticamente, dependendo do tipo de texto, do tipo de formalidade, se é um texto de repente jurídico, se é um concurso, mesmo que sintaticamente a repetição do que aqui ela seja necessária, do ponto de vista do estilo, e ainda mais em um texto literário, a gente pode sim. Ela disse que iria embora, não aguentava mais aquela vida e nunca mais voltaria. Tá bem? Então, a grande questão aqui é o excesso. Não é proibido usar o que ele é um coringa, a gente vai precisar dele em diversos momentos, mas se nós não cuidarmos, o texto vai ficar com excesso, uma repetição de ques que mostra um descuido, que mostra um desleixo no momento da revisão. A gente sempre repete aqui no curso e sempre repete aqui no YouTube para vocês que a gente escreve um texto em 3 etapas. Planeja, o escrita propriamente dita e a revisão. E esse tipo de cuidado não é na hora de escrever que a gente vai ter. Na hora de escrever, deixa fluir. Mas na hora de revisar o texto, tem que sim que cuidar com frases muito longas, tem sim que cuidar com excesso de frases muito curtas e tem sim que cuidar com repetições, inclusive repetições como essa do que, o que alguns chamam de queísmo. O excesso de ques, o que vai poluindo a frase e vai dificultando a leitura e vai mostrando aí um autor negligente. Certo, gente? Deixem dúvidas aqui no nosso vídeo. Podem usar os comentários para isso. Coloquem frases que vocês queiram que comente. Se quiserem que eu traga outro tema também aqui de língua portuguesa ou de estilo nos vídeos do YouTube também, fiquem à vontade. A gente lê pessoalmente esses comentários todos. E claro, quem não curtiu ainda o nosso canal, quem não conhece ainda o nosso curso, faz o favor, formaçãodeescritores.com.br. Vocês vão ver que tem um curso ali com aulas semanais ao vivo, são 15 meses de aulas semanais ao vivo, com diversos professores, tem muito conteúdo ao vivo, muito conteúdo gravado, leitura de texto, comentário de texto, grupo de escrita. Então é um curso bem recheado, bem completo, que tem mais de 10 anos já acontecendo ininterruptamente. Obrigado, gente, até o próximo vídeo. Tchau!